Impossível será quantificar quantas guerras e conflitos bélicos já assinalaram a história das civilizações. Desde eras remotas até os tempos tecnológicos, o homem tem se valido do tacão da força para se impor perante terceiros, trincando o frágil cristal das relações entre os povos. Questões de insignificante importância marcaram nos bastidores que a história oficial não registrou impulsos para que a artilharia e a infantaria se mobilizassem, atendendo caprichos de déspotas e tiranos que fizeram correr rios de sangue. Reconhece-se que depois de grandes conflitos armados, a sociedade obteve impulso para crescer na indústria e no comércio, na tecnologia industrial e no desenvolvimento das ciências como um todo, o que beneficiou milhões de pessoas, mas nada conseguiu enxugar o pranto das viúvas e o desespero dos órfãos, atingidos no sentimento pelos estilhaços da sanha guerreira. A predominância da natureza animal, na maior parte das vezes, falou mais alto que a natureza espiritual da criatura humana, se constatando de maneira inequívoca que as guerras de fundo religioso foram mais numerosas do que aquelas movidas por interesses argentários ou de outras conotações. Em pleno século XX, quando a sociedade terrestre dava saltos gigantescos no campo do domínio do átomo, decifrava segredos da tabela periódica e descortinava o espaço com as primeiras experiências da área da investigação cósmica, eclode a Primeira Grande Guerra, entre 1914 e 1918, fazendo a Terra tremer em seus alicerces morais. Milhões de óbitos e incontáveis inutilizados por minas terrestres e pelo uso da aviação militar para bombardeios de cidades e vilas. Num esforço de superação entre os povos, surge a Liga das Nações, buscando reunir os países em torno de uma pauta comum. O uso da diplomacia e da mediação para a solução pacífica das diferenças ideológicas e de fronteiras entre os povos. De curta duração, sucumbiu aos interesses das nações mais bem equipadas, abrindo espaços para que, em 1945, surgisse a ONU, Organização das Nações Unidas, como esforço coletivo pós-Segunda Grande Guerra Mundial, muito mais devastadora que a primeira. Hoje, palco das reuniões anuais mais expressivas, onde cada delegatário expõe aos seus pares as dificuldades e lutas que cada um enfrenta no seu cotidiano. Conquanto um grande fórum de discursos e catilinárias sobre a fragilidade das relações internacionais tem possibilitado de alguma forma que o homem não se aventure em um novo embate mundial, incendiando a esperança e calcinando a frágil folha da paz. Ruma para completar seus 79 anos de existência, reclamando aperfeiçoamento de suas estruturas internas para melhor servir aos seus elevados propósitos de pacificar pelo diálogo países em beligerância, fazendo calar os canhões e silenciar a metralha. As diferenças linguísticas, as posições religiosas conflitantes, as ideologias políticas antagônicas e os interesses financeiros de dominação mundial têm sido forte entrave para que o discurso saia dos nichos e se torne proposta palpável no campo das relações internacionais. Se convidado a usar da tribuna da ONU, que diria Jesus aos seus atuais 193 signatários? Que pontos principais fariam parte do discurso do mestre frente a judeus, cristãos, budistas, maometanos, anglicanos?
Encontraria eco a divina fala em representantes diplomáticos que refletem interesses da indústria das armas ou do petróleo? Como falar de amor para indivíduos que trazem marcas da desnutrição desse sentimento? Em que bases propor o respeito às diferenças entre dirigentes da política do mundo que não conseguem enxergar além das próprias ideologias consumidas no seio de suas criações mentais? Sim, causaria um grande impacto se a voz do divino amigo ecoasse na plenária do faustoso prédio da Organização das Nações Unidas em Nova York, propondo que, ao contrário do arma-se uns contra os outros, se amasse uns e outros, independentemente de crença, ideologia, cor, orientação sexual ou etnia. Os pessimistas dirão que esse discurso estaria fadado ao fracasso. Os realistas assegurariam que dificilmente a fala do homem de Nazaré perante a douta Assembleia alteraria o tabuleiro da diplomacia de interesses rasteiros. Nos restaria tão somente nos inscrevermos entre os otimistas, suplicando para que esse falar não tarde, evocando novamente o sermão da montanha, quando nos assegurou que os pacificadores seriam chamados filhos de Deus. Nesse dilema, qual o teu partido? Nesse dilema, qual o teu partido? Marta. Página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano na manhã de quinta-feira, 28 de março de 2024, na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Então a paz do mundo tem que começar em mim. Diminuir a belicosidade, não posso alterar o outro. Eu tenho que começar a ser menos belicoso, menos violento, menos arbitrário. Tem que começar de cada um, do indivíduo, do individual, da unidade. Depois nós vamos ver como vamos consertar o todo. É preciso começar com uma ferramenta que se chama educação. Mas como diz Allan Kardec na questão 685 e 685 letra A do Livro dos Espíritos, não é educação formal adquirida nos livros. Não estamos falando de cultura, de conhecimento, de academia. Não, estamos falando de educação, mudança de hábito. E onde é que ela é feita? No lar.